Uma peça escrita no século XVII, mas que ecoa no mundo de hoje, inclusive no Brasil de hoje. Assim foi apresentada nos últimos meses Troilo e Cressida, peça de William Shakespeare, que estava em cartaz no Teatro SESI em São Paulo, com direção de Jô Soares. A montagem desse que é um dos textos menos conhecidos de Shakespeare deu tão certo que a peça reestreia no dia 25 de janeiro. Para falar sobre o assunto, RF convida aqui em nossos estúdios, em Paris, as atrizes Maria Fernanda Cândido e Tuna Dueck. Bom dia. Bom Bom dia, dia. Silvano. Maria Fernanda, essa peça tem como pano de fundo a Guerra de Troia e fala de uma história de amor impossível entre o seu personagem, Cressida, e Troilo, que é interpretado pelo Ricardo Gelli. Dá para dizer que é uma espécie de Romeu e Julieta às avessas, com uma pitada de cinismo? Eu acho que dá, sim. Para mim, é um Romeu e Julieta com uma dose de realidade muito maior, né, do que a peça Romeu e Julieta. Então, você tem o Romeu e Julieta, ali os personagens são jovens, são adolescentes, e Troilo e Cressida não, já são um pouco mais maduros, um pouco mais maduros. E você vê que o amor, o romantismo, não vai sobreviver à realidade. Né? As exigências da realidade serão mais fortes. Então você vai ter uma outra situação. As pessoas, elas não vão morrer por amor, elas querem sobreviver. É um pouco isso. Elas Né? querem sobreviver e às vezes com métodos não muito ortodoxos, né? Sim, aí a peça é um menu completo de métodos não ortodoxos, a gente poderia dizer isso. E a Cressida, assim, para resumir um pouco para você, eu poderia dizer que eu não fiz uma Cressida, vamos dizer assim, a falsa, né? O estereótipo de uma mulher falsa. Por quê? Porque estudando essa peça, você também percebe que existe uma situação da mulher naquela época que era muito peculiar. É uma guerra. Troia e Grécia estão guerreando. O papel da mulher ali era muito específico, quer dizer, ela não tinha muitas opções. Então, eu não fiz uma defesa, não transformei a Cressida num anjo, mas eu também não fiz um julgamento, e acho que o que dizem da Cressida, ou seja, falsa como Cressida, né, esse bordão, é o que dizem dela, mas não necessariamente o que ela é, de fato. Então, procurei tratar essa personagem da maneira mais humana possível, trazendo, né, para a cena os conflitos da personagem, os seus dilemas, o dilema de uma pessoa, de um ser humano, que, claro, quer um lugar ao sol, que quer sobreviver e que está em busca, de fato, ela está em busca de um lugar na sociedade. E Cressida e Troilo satiriza essa busca pelo poder, a corrupção, dois elementos bem atuais que ganharam também um pouco de humor graças à adaptação do Jô Soares. Tuna, na sua opinião, essa é uma das razões do interesse pela peça, o fato de que ela remeta ao que acontece hoje no Brasil? Olha, eu diria que o Jô é um ser extremamente politizado, ele sempre faz essas opções. O humor do Jô não tira a contundência dos dramas e do contexto político, né, Mafê? Isso. Então, a opção do Jô vem muito disso. Ele é uma pessoa extremamente antenada, atualizada. Você pode ver que ele sempre faz paralelos com a realidade brasileira, sim. Eu sempre falo que o Jô se coloca, ele nunca está em cima do muro, e eu acredito que uma das opções dele seja essa, seja conscientizar e propor uma reflexão a partir do humor, sim, porque o humor é ligado à inteligência e ao senso crítico. No meu caso em particular, que você estava falando também da minha personagem, que é o contraponto trágico, né, a Cassandra, ela tem aquela maldição que ela fala a verdade e ninguém acredita nela. E tem muito isso no Brasil hoje. Tem muita gente falando a verdade e você não acredita. Então, existem muitas Cassandras, né, Mafê, eu acho. Ela é considerada uma louca. Mas eu não sou. Na verdade, eu não sei se vocês lembram do mito, porque o que acontece? Ele manteve a estrutura do Shakespeare, sim, e na adaptação, tanto o Jô quanto o Maurício Guilherme, eles não extrapolaram nada, não. Tá tudo no Shakespeare. Eles não acrescentaram cacos, tá tudo lá. Então, eu faço aquele contraponto trágico,
peço para os meus irmãos não irem para a guerra. De certa forma, é você impedir certas atitudes suicidas que a gente vê no Brasil hoje, né? E a gente estava comparando com a Síria, né? Que eu falo que a Síria é a Troia moderna, só que Troia está no contexto da mitologia grega e a Síria está no contexto do real. E você mesma que tem uma ligação com a Síria, não é? Tenho, né? Porque minha família toda nasceu lá, eles saíram de lá nos anos 50, são judeus sírios, né? De Alepo. De Alepo, e eu fui para lá em 98 e eu vi uma Alepo que não existe mais. Né? E só para completar, assim, tanto a Cassandra quanto a Créssida são contrapontos femininos. As duas. E a Cressida tem uma dimensão trágica, assim. Sim, sim. Inclusive tem, por exemplo, uma cena em que a Cressida, ela é jogada, ela é trocada, né? Ela serve como moeda de troca. Então eles vão enviar a Cressida para o acampamento grego em troca de um guerreiro troiano, do Antenor, que estava como refém lá. Então você vê uma situação dessa, escrita naquela época, e você traz isso para os dias de hoje. Entendeu? Pessoas são usadas como moedas de troca. E ali a mulher é jogada nesse acampamento, onde você vai ter milhares de guerreiros que estão há 7 anos num acampamento cheio de homens. Então, entende? Eu como atriz, eu não posso fechar o olho para isso e não dar uma resposta para isso. Eu não posso simplesmente não perceber o que está escrito ali. Então, é interessante, né? Tem uma coisa forte. que você perguntou, desculpe, você falou o interesse, né, que o público demonstra pela peça. Eles só descobrem essa analogia assistindo a peça. E justamente tem uma outra analogia, que é essa questão da corrupção. Eu sei que, Maria Fernanda, você faz parte dos artistas que defendeu o projeto das 10 medidas contra a corrupção no Brasil. O que representa para você trabalhar um texto que aborda esse tema nesse momento brasileiro? Eu acho de extrema importância, acho que essa é uma discussão das mais importantes hoje no Brasil, discussão para a qual as pessoas estão muito abertas e antenadas e sedentas, eu diria, sabe? O brasileiro hoje, ele está realmente com esse assunto muito em pauta, né? Então, eu acho que a peça, nesse sentido, ela só tem a contribuir com essa reflexão. Acho que ela é um elemento importante também nisso tudo. E Tuna, você vem frequentemente a Paris, acompanha a cena teatral francesa de perto, conhece o gosto dos franceses pelo teatro. O fato de que Troilo e Créssida seja apresentado no SESI com um sistema de entrada franca ajuda a alimentar uma cultura do teatro no Brasil? Nossa, como ajuda, porque eu vou te falar uma coisa, eu vi cenas extremamente emocionantes. Primeiro, para responder a sua primeira pergunta, j'adore le théâtre, j'adore venir à Paris et je vois tout ce que je peux. Je me mets en file d'attente, j'attends les billets. Então, aí traduzindo, porque eu fico na fila de espera. Se eu não conseguir comprar pela internet, eu vou na última hora. Tenho conseguido ver coisas extraordinárias. Aí, respondendo mais especificamente a sua pergunta, estimulação. Eu vou te falar uma coisa que eu e Mafê vimos frequentemente. Cenas muito, mas muito emocionantes. Tem gente que nunca tinha ido ao teatro. Não é nunca tinha visto um Shakespeare encenado. Nunca havia colocado os pés num teatro. Isso não tem preço. Não tem preço, e a disciplina deles... Assim, você pede para desligar os celulares. Claro, sempre tem um inconveniente, um chatonildo. Mas a disciplina... Ali, eu acho que nunca ouvi. Uma vez só. Que aí eu fiquei louca da vida, fiquei histérica, fiz um escândalo depois com essa pessoa e tal. Nossa, nunca vi... Olha, as pessoas ficam atentas, elas dão risada. E eu acho que o Maurício Guilherme e o Jô resgataram esse espírito popular do Shakespeare. Gente, Shakespeare, as pessoas assistiam comendo coxa de frango, conversando. É uma coisa do humor popular. E é interessante porque a gente tem assim, uma interação com a plateia. As plateias fazem comentários. É sensacional. É muito engraçado sobre, pelo menos nas minhas cenas, assim, então você escuta comentários em voz alta, é muito legal. Nas minhas não tem nenhum mosquito, porque é tão trágico. A sua não, mas na minha... É uma coisa, na eles minha ficam, tem, e eles ouvem atentamente, né, Mafê? Muito. Então, você imagina, né, você dá acesso, sem esse paternalismo, sabe? Não é pão e circo, não.
sabe? As pessoas fazem fila de espera, elas chegam com muita antecedência. É tão emocionante esse movimento. Eu tava falando agora com a Mafê, eu tô muito triste, assim, já vai acabar, já sofro por antecipação, já fico arrasada que a Cassandra vai acabar. Nem reestreou ainda, ela Nem já tá... reestreou, mas eu não quero me despedir dessa personagem. E desse público generoso, né? É de quarta a domingo, então são 5 dias por semana. E que vocês convivem muito tempo é uma juntas, delícia, né? gente. E que A gente é uma trupe, são 23 atores em cena. São 23, o que é uma coisa 23 rara, né? atores. E vocês duas já trabalharam outras vezes juntas. Recentemente, vocês atuaram juntas no último filme do Hector Babenco, O Meu Amigo Hindu, contracenando com o William Dafoe. Como foi essa experiência de trabalhar nesse projeto? Foi maravilhosa. Eu tinha muita vontade de trabalhar com o Hector, eu conheço a filmografia dele, eu tenho uma profunda admiração por esse diretor. E eu fiquei muito, muito feliz quando ele me chamou para fazer essa personagem. Foi realmente uma experiência marcante na minha vida e na minha carreira, vamos dizer assim. E também ter contracenado com o Willem Dafoe, que é um ator que eu admiro muito já há muito tempo. A gente esteve também com um elenco todo, né? De muita gente boa, muita gente querida. Só amigos, né, Mafê? Só amigos. Então foi uma experiência fantástica. Não sei se você teve a oportunidade de ver o filme. E a gente perde o Hector logo em seguida, né? Então, Foi devastador. enfim, foi devastador. Foi uma experiência única. E eu única. tinha também esse sonho de trabalhar com o Hector. E existe um filme dele, o Brincando nos Campos do Senhor, que é, para mim, emblemática, a síntese do cinema dele, que é um cinema onde não há heróis, não há mocinhos e bandidos, né? O ser humano é esse ser angustiado, em busca dele, nem ele sabe do que, de um lugar no mundo. E quando aconteceu, né, eu fiz o teste, tudo, passei, e aí ele, imagina, olha que generosidade, ele nos recebeu na casa dele para ensaiarmos, para filmarmos, ele abriu a intimidade dele, e no primeiro dia ele falou assim: você viu que deu certo? E me abraçou. Eu falei, eu ainda não acredito. Eu ainda não acredito, Hector. Mas você pode acreditar? Mas como? Aí eu falei assim, que la passe bárbaro, Hector, porque ele tinha esse humor argentino e tudo. Então, pra gente, foi tão profunda a experiência, né? Foi. E como nós temos essa amizade desde 2003 de trabalharmos juntas, de muitas coincidências pessoais também, que a gente não vai ficar contando aqui, a gente se reencontrar num set de filmagem, eu e a Maria Fernanda, e numa coisa tão visceral, a gente não tem palavras, né, Mafê? A gente fala. Foi maravilhoso. E é uma perda irreparável, não adianta. E esse ano de 2017 que começa, o público vai ver vocês em vários lugares. Eu sei que a Tuna Dueck está no cinema com o filme GLS Gostosas, Lindas e Como Sexys. você descobriu? Vai estrear logo. Que vai tem estrear o internet, logo. o filme também vai tem estrear. Tem o YouTubers que estreia logo. E a Maria Fernanda volta realmente para televisão com a minissérie que acabou de estrear na Globo e um filme, uma novela das 9 a partir de abril, é isso? É isso, agora a gente está com a exibição de Dois Irmãos, então, que você disse, essa é a série, do Milton Ratum, o livro, né, Dois Irmãos, escrito por Maria Camargo, dirigido por Luiz Fernando Carvalho, e em abril estreamos a novela escrita pela Glória Pérez, que depois de 8 anos eu vou voltar a fazer uma novela no Brasil, também estou muito contente. Só para terminar também, que eu estou preparando um mini documentário com as imagens que eu fiz da Síria em 98, que foi uma viagem amadora, né? Quer dizer, não tinha nem digital na época, não tinha nem câmera digital. E eu falo, no ano seguinte meu pai faleceu, e eu falo meio nerudamente, assim, eu falo, acho que meu pai, ele reviu a Síria através dos meus olhos. E eu peguei esse material, digitalizei, e o Antônio Alves, que é um cineasta brasileiro jovem, vai editar, eu vou escrever um texto. Assim, é uma coisa sem a menor pretensão, mas eu queria resgatar o que foi Alepo, sabe? Não coisas de documentário assim que a gente pega na internet. Não, a minha visão, pode ter imagens até desfocadas, não sei, mas é a minha visão, é o meu olhar de um lugar que infelizmente não existe mais. E que tem uma história marcante para você, né? Eu tenho mais uma coisa então para contar. Claro. Eu sei que a gente está correndo aqui, mas eu também vou contar do Terra 2 para ele. Sim! Eu participei da criação, da concepção, né, do formato de um programa para a TV Cultura lá em São Paulo, chamado Terra 2.
em que a gente discute um pouco esse novo mundo que se apresenta para nós, essas novas questões, as novas relações de trabalho, os novos afetos, enfim, uma série de coisas. A genética, né, a manipulação genética, a tecnologia, a entrada da tecnologia nas nossas vidas. E aí, para isso, a gente usa a dramaturgia, porque para cada programa tem um episódio, e aí a gente faz um trabalho com os atores de mesa, isso tudo é filmado, e aí tem a dramaturgia e depois a discussão minha e do Jorge Forbes, que é um psicanalista. É um programa que também para 2017 deve ir ao ar na TV Cultura. Perfeito. Obrigado pela presença, Maria Fernanda Cândido e Tuna Dueck. Obrigada a Obrigada, vocês. Eu lembro Silvano. então que vocês estão em cartaz a partir de 25 de janeiro e até 19 de fevereiro no Teatro SESI, em São Paulo, com a peça Troilo e Cressida, dirigida por Jô Soares. Apresentações gratuitas, basta então entrar no site do teatro para saber como ter acesso. Obrigado pela presença no RF Obrigada Convida. a você. Pena que não dá tempo de falar o Obrigada. nome dos 23 atores, né? Não vai dar Mas tempo, os infelizmente. 23 não dá. Muito obrigado pela Obrigada, presença. Silvano. Obrigada.